Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Santos Brasil Participações S.A., referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico, financeiro e de relações com investidores Daniel Pedreira Doria e o diretor comercial Ricardo dos Santos Botelli. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos Brasil Participações S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.santosbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Santos Brasil Participações S.A., que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Santos Brasil Participações S.A., projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Santos Brasil Participações S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e desde já agradeço a participação em mais uma teleconferência da Santos Brasil. Encerramos a primeira metade de 2021 com um resultado consistente e sólido, tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional. Há uma convergência de 3 fatores fundamentais para isso: volume alto, mix de carga equilibrado e recomposição de preços. Essas 3 variáveis estão no acrescente, enquanto os custos estão sob controle. Essa dinâmica, que antecipamos ainda em meados de 2020, teve sinais mais claros já no 4º trimestre do ano passado. E, no caso específico da Santos Brasil, não estamos necessariamente nos beneficiando de uma base comparativa fraca, afetada pela pandemia. Tanto que, se compararmos os números do segundo trimestre de 2021 com o igual período de 2019, vimos um crescimento substancial. Por exemplo, um aumento de 43,5% na receita e de 152% no EBITDA. Sobre a variável volume, nos 3 terminais de contêineres operados pela Santos Brasil, movimentou-se 337 mil unidades no trimestre, o que representa um acréscimo de 31% se comparado ao segundo trimestre de 2020. Só o Tecon Santos registrou um aumento de 34% ano contra ano, superando o próprio crescimento agregado do Porto de Santos, que ficou em 15%. Ganhamos participação de mercado, portanto. O nosso market share atingiu 40% no primeiro semestre de 2021, o que foi possível dado o alto fluxo de importação no porto e a nossa maior exposição a serviços que carregam muitos contêineres importados,
além de termos contratado mais de 2/3 das escalas extras no período. E o efeito disso é duplamente benéfico à companhia, não apenas pela quantidade em si, mas também pela importação propiciar uma receita de qualidade que eleva o ticket médio praticado. É um mix de carga benéfico, equilibrado, que ajuda na composição do resultado do Tecon Santos e também da Santos Brasil Logística. As perspectivas são de continuidade desse balanço. Nas demais unidades portuárias, também destaca o crescimento de 13% do Tecon Vila do Conde na movimentação de contêineres no segundo trimestre de 2021, com destaque para os embarques de commodities minerais e agropecuários. O terminal de veículos apresentou crescimento de 293% no segundo trimestre de 2021, quando comparado ao segundo trimestre de 2020, com volumes maiores na exportação e também na importação. E no Porto de Imbituba, se o nosso terminal de container ficou estável ano contra ano, o terminal de carga geral de Imbituba cresceu 25% neste segundo trimestre, novamente impulsionado pelos embarques de celulose e alimentos. Na Santos Brasil Logística, as operações de armazenagem cresceram 62% no segundo trimestre de 2021, puxado pelo forte crescimento das importações no Porto de Santos. Há um processo de recomposição de estoque da indústria e do varejo para atender ao crescimento do consumo doméstico, que tem possibilitado o crescimento das nossas operações de logísticas integradas, que passam pela armazenagem dessas cargas importadas, mas que também contratam serviços de entreposto aduaneiro, picking, packing, cross-docking e distribuição, em alguns casos até o e-commerce. Citei os fatores volume e cargo mix, mas, não menos importante, ou até mais preponderante, é a reprecificação de nossos serviços, a partir da renegociação de contratos com diversos clientes da companhia, sejam armadores ou donos de carga. O ticket médio melhorou tanto nas operações de cais quanto na armazenagem. As expansões de EBITDA e de margens, por exemplo, são contundentes. O EBITDA reportado de 147 milhões de reais é o maior valor para um trimestre desde 2013, superando em 3,5 vezes o do segundo trimestre de 2020 e em 2,5 vezes o do segundo trimestre de 2019, sendo que o volume do segundo trimestre de 2021 foi apenas 5% maior do que o operado nesse mesmo período em 2019. A margem EBITDA cresceu 20 pontos percentuais entre o segundo trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2020. Seguindo nos destaques financeiros, a receita líquida consolidada da companhia cresceu quase 69% no segundo trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre de 2020, alcançando cerca de 380 milhões de reais. O EBITDA da Santos Brasil somou quase 148 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, com uma margem de próxima a 39%, com o Tecon Santos e o Tecon Vila do Conde já superando o limiar dos 40% de margem EBITDA. E, no bottom line, a companhia reportou um lucro líquido de 60,5 milhões, revertendo o prejuízo líquido apurado no segundo trimestre de 2020 de 9,4 milhões. Com isso, o lucro líquido atingiu 91,3 milhões no encerramento do primeiro semestre. Ao longo do segundo trimestre, investimos 56,9 milhões de reais no Tecon Santos, nas obras de extensão, aprofundamento e reforço do cais do Tecon Santos e TEV, que acreditamos sejam integralmente concluídas até o quarto trimestre de 2021, porém com entregas parciais ainda no terceiro trimestre. Os desembolsos devem acelerar neste segundo semestre e chegar ao patamar de 250 a 300 milhões de reais. Quanto ao caixa, encerramos o trimestre com 1,1 bilhão em disponibilidades, o que dá um caixa líquido de 688 milhões de reais. A alavancagem segue muito baixa, mas a nossa expectativa é de redução
desse caixa na medida da aplicação desse capital em novos negócios, que ampliam o portfólio de ativos portuários da companhia. Há oportunidades de M&A em tratativas, além de estudos sendo conduzidos para eventualmente participarmos de novos leilões promovidos pelo Ministério da Infraestrutura. A propósito, sobre os 3 terminais de granel líquido que arrematamos no Porto de Itaqui, já quitamos o pagamento da primeira parcela das outorgas dos terminais e, ainda nesta semana, devemos assinar os respectivos contratos. A nossa expectativa é não descontinuar a operação dos terminais Brownfield e, com isso, iniciar os serviços sob a bandeira Santos Brasil até o primeiro trimestre de 2022. Estamos trabalhando para isso e montando um time de primeira linha para estrear com sucesso no segmento de granéis líquidos. Bom, já encerrando minhas considerações, acho importante mencionar a atualização do Guidance 2021, tendo revisado as linhas de volume de EBITDA, que agora passa a um intervalo de 530 a 580 milhões, frente à projeção anterior, que era de 400 a 450 milhões. Os números do primeiro semestre superaram as nossas expectativas e o nosso prognóstico para o resto do ano é igualmente positivo. E vislumbramos que há bons fundamentos para que assim siga nos próximos exercícios. A empresa se preparou para isso, fortalecendo as suas vantagens competitivas. Investimos em excelência operacional, reforçamos o nosso quadro de pessoal e estamos conseguindo capturar as oportunidades que passam à nossa frente. Agora, ficamos aqui à disposição, eu juntamente com Antônio Carlos Sepúlveda e Ricardo Buteri, para o início de Q&A. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta foi respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call, parabéns aí pelos resultados. 2 questões aqui do meu lado que eu queria atualizar com vocês na parte mais estratégica. Primeiro, Daniel, você comentou agora aqui no final da apresentação sobre a atualização de guidance, né? E realmente chamou atenção essa, vamos dizer, esse boost aí nos números, né, para o ano. Aqui minha dúvida é especificamente, né, o que tem mantido o volume movimentado no Porto, com esse crescimento bem mais alto do que o guidance antigo, que seria legal entender os drivers aqui. A gente tem visto um cenário para a indústria global de navegação ainda muito forte, né? As tarifas de frete containerizado ainda em picos históricos, volumes em quase todos os portos globais ainda também muito forte. Queria entender como é que vocês estão vendo, se quiser, inclusive, passar alguma atualização comercial aí do lado do Ricardo também, para a gente entender um pouco dessa dinâmica, que seria legal. E o segundo tópico, também sobre participação nos novos leilões, né? A gente vai ter um novembro aí bem recheado de ativos, né? Areia Branca, Santos também. Vocês já entraram em granel líquido, né? Já configura aí, de certa forma, uma diversificação do portfólio atual. Que novos ativos aí que a gente pode considerar que são talvez os mais fit aí com a estratégia de vocês, né? Seria Santos ou começar a criar um hub no Nordeste, enfim, quem puder passar aí de quais são os principais focos de projetos, de leilões que vocês estão olhando, seria legal. Obrigado pelas respostas aí. Valeu. Lucas, bom dia. Aqui é o Ricardo Buteri, obrigado pela sua pergunta. Vamos falar sobre a primeira questão relacionada à atualização aí de volumes e tendências comerciais. De fato, Lucas, você pode constatar nas estatísticas que praticamente todos os portos estão no crescimento, isso não é diferente do Porto de Santos. Então, quando a gente vê o acumulado aí de janeiro a junho, falando do semestre,
Enquanto o Porto de Santos cresceu 18%, a Santos Brasil cresceu 29%. O que significa isso? A demanda sim está fracionada, houve a reposição de estoque, esse volume continua com a mesma tendência para o peak season, que começa agora a partir de agosto até dezembro. O nível de importação foi 53% de incremento que nós capturamos as oportunidades que existiam no mercado, sejam de serviços regulares, que já estão com a Santos Brasil, seja realmente demandas provenientes de falta de capacidade num determinado momento de um pico de demanda que nós, rapidamente, com a questão de excelência operacional, investimento em automação e pessoas, conseguimos equilibrar essa fila de navios no Porto de Santos. Então, em volume, a tendência é que nós continuemos nesse patamar que nós estamos aí operando já desde o segundo trimestre. Não tem qualquer visibilidade de enfraquecimento dessa demanda, desse volume até o final do ano. Lucas, eu queria aqui complementar. Eu acho que nós antecipamos assim com muita propriedade esses picos que haveriam em 2021, né? Porque capacidade em porto não se produz do dia para a noite. Então nós começamos a trabalhar muito no aumento de capacidade do Tancom desde o final de 2020. E eu gostaria de ressaltar aqui que estamos fazendo isso também para 2022. A gente está com um projeto aqui de aumentar 400 mil TEUs de capacidade de um ano para o outro, para ter a capacidade na prateleira e, digamos assim, capturar todas as oportunidades. A gente vem crescendo, nosso crescimento tem sido quase 2 vezes o crescimento do porto, que a gente está capturando quase que todo o aumento. Essa é a nossa estratégia e é em cima disso aí que a gente está, digamos assim, colhendo assim, esses resultados assim, tão positivos. Além, lógico, né, do realinhamento de preços que aconteceu no porto inteiro. Lucas, Daniel aqui falando agora, pegar aqui a sua segunda pergunta sobre novos projetos, novos leilões. Deixa eu tentar dar aqui um pouco de uma visão qualitativa e aí eu parto para o específico, tá? Hoje, a Santos Brasil tem um portfólio muito forte em container, né? Somos o principal player de container. Estamos em carga geral, é verdade, e temos o braço de logística. Entramos agora no segmento de líquidos. Nós queremos ter relevância em líquidos, assim como somos em container. Isso vai fortalecendo essa visão de portfólio de ativos portuários da Santos Brasil, tá? O que nos puxou para o segmento de líquidos conversa um pouco com o setor do agronegócio brasileiro, né? Que é um grande consumidor de combustível. Em Itaqui, a principal demanda vai ali justamente para o Mato Piba e para o Centro-Oeste. O agronegócio tem vantagens comparativas claras, né? No Brasil. Então, a gente pode estar analisando entrar em outras cargas que se beneficiem desse ecossistema do agribusiness brasileiro. Nosso primeiro pé foi no segmento de líquidos. E, assim, é natural que, tendo estudado o mercado a fundo, tendo sido bem sucedido nos leilões no Porto de Itaqui, montando um time bom, a nossa pretensão não é ficar restrito àquele cluster. E é por isso que a gente está olhando oportunidades como os leilões que acontecerão agora em Santos, né, do STS-8 e do STS-8A, e eventualmente o de Paranaguá, mas que ainda está ali em análise do TCU. Então, assim, nós estamos com um time aqui de novos negócios montado para isso, e um time que vai tocar essa unidade de negócio líquidas, que é uma equipe muito bem preparada para isso. Agora, vamos entrar, depende da conformação do leilão. Esse leilão de Santos é uma área, lembra vocês que é uma área grande hoje,
operada pela Transpetro, e o mercado de Santos e de zona de influência de Santos é diferente de Itaqui. A gente vai entrar onde a gente é competitivo, entendeu? Então esse martelo não está batido, mas os nossos estudos seguem essa toada. Lucas, o objetivo, a estratégia da companhia é ter a mesma relevância da relevância que a gente tem em container, né? Isso no granel líquido, né? Então é isso que nós queremos. Nós queremos ser grandes no Brasil em granel líquido, como a gente é grande em container. Mas Porto, amigo, é orientado por projeto, né? Cada projeto tem os seus detalhes, as licitações são bids abertos, né? Então a gente tem os nossos thresholds de ROIC, de tamanho de operação, que eventualmente pode ser que não dê certo, mas nós estamos estudando muito. Eu acho que o estudo nos dá segurança para entrar, como foi esse projeto do Maranhão, e você pode ter certeza que a gente vai estar olhando todas as oportunidades de granel líquido na costa, não só os bids, mas também M&A. Isso está aqui, é o número 1 do nosso radar hoje, nessa área de expansão, já que a gente já está com, digamos assim, o primeiro passo bem dado, bem sedimentado. Não, perfeito, Antônio, Daniel, obrigado, ficou bem claro. Só me permitindo um breve follow-up aqui, até no ponto do Ricardo, assim, a gente tem visto esses volumes, como vocês comentaram, globalmente. No caso do Tecon Santos, tem alguma linha se destacando aqui que a gente deveria estar sabendo? Imagino que talvez essa recomposição de market share de Santos à frente do resto do posto tem mais a ver com linhas de Ásia, né? É correto esse entendimento ou tem alguma geografia ali se destacando mais também? Lucas, seu entendimento está correto. O grande volume de percentual recebido dessa demanda extra veio da Ásia, mas o Mediterrâneo também tem se destacado bem, tá? Então, a principal linha é a Ásia com a importação e o Mediterrâneo também em segundo lugar. Essas são as duas linhas em destaque aqui, com todo esse ganho de market share dessa demanda extra que nós estamos recebendo e performando aqui. Agora, falar, viu, Lucas, que o mundo está muito aquecido, né? A ponta da exportação muito forte, assim, tem muita liquidez, os governos injetaram muito capital, muito dinheiro nas economias, e isso está gerando esse pico, você até mencionou no começo, né? Frete alto porque a demanda está altíssima no mundo inteiro. Então, acho que a gente está surfando bem uma onda, estamos preparados, né? Os terminais muito arrumados e assim, a nossa expectativa para o futuro próximo é muito positiva. Pessoal, excelente entrega aí. Parabéns, viu? Bom dia a todos. Nossa próxima pergunta é de Guilherme Mendes, JP Morgan. Oi, pessoal, Daniel, Antônio, Carlos, Ricardo, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu tenho 2 pontos aqui também. O primeiro na parte sobre o resultado de pricing, a gente viu naturalmente um incremento substancial no preço por box rate. Queria entender, primeiro, se da parte da Maersk tem sido implementado, né, de acordo com o que vocês estavam esperando, né, já foi tudo implementado para esse ano, e se teve algum outro grande serviço ou que teve algum reajuste, algo que tenha impactado aí esse mix também. E a segunda pergunta, em relação aos terminais de Itaqui, o Daniel comentou um pouquinho no começo, mas espero dar um pouco mais de cor aí sobre o que esperar em termos de contribuição de resultado, rentabilidade, pelo menos essa parte dos brownfields no primeiro momento, seria ótimo. Obrigado. Guilherme, bom dia, muito obrigado. Aqui é o Ricardo novamente. Sobre a primeira pergunta, sim, à medida que nós firmamos um novo contrato com a Maersk, desde 1º de abril para cá, todos os acordos por todas as tarifas e tipos de serviços que nós temos contratados estão seguindo à risca todo o novo combinado e contrato firmado desde abril para cá. Sobre as outras linhas, eu prefiro falar contigo sobre os outros clientes, porque cada armador tem uma quantidade de serviços e linhas distintas de várias origens e destinos de importação e exportação. Então, nós estamos sim fazendo a renegociação dos contratos que foram vencendo, assim como da Maersk. Temos aí reajustes para ser praticados até
o outubro de 21, ou seja, nós temos aí praticamente todos os contratos que estão vencendo de abril deste ano até outubro deste ano sendo renegociados já para ter uma precificação mais competitiva e de acordo com tarifas de outros portos que já executam isso no Brasil. Guilherme, sobre Itaqui, o que está acontecendo, tá? E por que a gente ainda não tem soltado números ainda precisos ao mercado sobre isso? Exceto aqueles que eu já falei em outras oportunidades, que amparavam as nossas projeções para o BID, né? Que eram derivadas no fim do dia muito em função do edital. Eu acho que aqui vai depender muito do seguinte, vai depender, lá no edital, né, esses terminais todos seriam greenfield, porque o brownfield você, embora estivesse em operação, os bens, os tanques não são reversíveis ao porto, e então a gente adotou lá um cenário mais conservador em que teríamos que fazer um investimento todo em tancagem. Há negociações em curso agora para que eventualmente nós adquiramos esses tanques dos operadores e arrendatários atuais. Isso muda completamente o cenário que nós havíamos traçado para a participação do leilão. Tem um upside aí muito interessante na mesa, né? E isso impacta também o CAPEX, que por sua vez vai impactar aqui o retorno. Então, a gente está, sinceramente, estamos atualizando, analisando esses números, estamos negociando a aquisição desses tanques, estamos conversando com diversas distribuidoras, inclusive com os atuais arrendatários que são distribuidores. Então, assim, eu não gostaria, na verdade, de passar ainda um número, e peço até desculpas aqui aos demais participantes por isso, porque tem uma lição de casa que está sendo feita antes que a gente possa passar, assim, digamos assim, um guidance ou algo que valha mais preciso para que você possa incorporar no seu modelo, entendeu? Eu acho que qualquer número aqui seria assim, um tanto precipitado nesse call. Então, vou pedir aqui a sua licença para isso. Eu acho que no terceiro tri, tá certo? A gente vai ter isso mais claro, até porque a gente assina o contrato agora e depois assume de fato, recebe as chaves, né, do arrendamento. Aí a gente vai ter mais claro, então terceiro tri aí, a gente consegue, ao longo do terceiro tri, passar um acordo nisso aí. Perfeito. Obrigado, pessoal, e bom dia. Nossa próxima pergunta é de Lucas Barbosa, Santander. Bom dia, Antônio Carlos, Daniel, Ricardo, time de RI. Parabéns pelos resultados, também pela revisão do guidance e obrigado por pegarem minha pergunta. A minha pergunta é sobre o impacto do segmento automotivo para o Tecon Santos. A região de Santos tem a proximidade grande com a indústria automotiva instalada lá na ABC Paulista e, obviamente, a indústria automotiva importa bastante autopeça. Vocês poderiam comentar quão representativo é esse segmento para o Tecon Santos? Eu pergunto isso porque imagino que com a normalização de produção de automóveis no Brasil que deve acontecer ao longo dos próximos 12 meses, talvez a gente veja uma melhora boa de volumes dentro desse segmento. Então, só queria ouvir um pouquinho da relevância para vocês. Obrigado. Lucas, muito obrigado pela pergunta. Na importação, assim, de uma maneira geral, o grande volume do longo curso Porto Santos, essa pauta é muito concentrada no que você citou, no automotivo, no químico, no fármaco, e teve uma relevância bem significativa do último trimestre de 20 para cá, bens de consumo por conta do crescimento de 2 dígitos alto do e-commerce. Mas, assim, essa questão toda de importação desses segmentos que nós estamos falando, ela representa aproximadamente 40% do volume importado. Então, assim, o automotivo, ele é significativo, só para ter uma ideia. No PEV, né, quando a gente olha
o semestre, nós saímos aí de 47, no segundo trimestre, nós saímos de 47 mil veículos para 54 mil veículos transitados por nós recebendo entre ímpar e expor. Então, é uma caracterização clara de um aumento de 16%, que efetivamente há já uma retomada dessa atividade automotiva que passa por nós, não só pelo veículo do TEG, como parte e peças no container. Perfeito, ficou muito claro. Obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta é de Vitor Missosaki, Banco Bradesco, BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira sobre volume agora para o segundo semestre. Quando a gente pega o histórico, né, de Santos Brasil, geralmente a gente vê uma sazonalidade, né, que o terceiro trimestre acaba sendo mais forte que o quarto tri. E ano passado, né, por conta de Covid, o quarto tri veio mais forte que o terceiro. A minha primeira pergunta é se você já tem uma visibilidade, né, de como que deve ser essa sazonalidade agora no segundo semestre. E a segunda pergunta, com relação à estratégia de M&A, se vocês puderem comentar um pouco mais de como está essa discussão, e se também puderem comentar sobre aquela notícia, né, do mês passado sobre uma possível associação com a Rumo. Obrigado. Vitor, muito obrigado pela pergunta. Sobre a questão de visão de trimestre, o que ocorre é que o segundo trimestre foi tão pujante, tão significativo, que ele atingiu patamares praticamente do que nós estávamos acostumados a ver no peak season, que você falou corretamente, que acontece a partir do terceiro tri. Então, o que eu posso dizer é que o terceiro tri vai vir mantendo, sim, essa retomada da demanda, aproximadamente acima de 100 mil caixas que a gente já vem realizando no segundo tri por mês. Então, essa demanda não tem qualquer sinal de queda. Nós tivemos praticamente um peak season antecipado. Foi isso que aconteceu. E a tendência é que o terceiro tri não seja nada tão avassalador fora isso, mas nós vamos continuar fazendo e realizando esse volume que já está num nível bem acentuado, aí, passando de 100 mil caixas por mês no PECOM nesse terceiro trimestre. Vitor, se eu puder aqui me arvorar no comércio. Desculpe, estava aqui no mudo, eu estava me arvorando aqui no comercial. Tem um volume, Ricardo já deu a cor aqui, mas o mix de carga está muito saudável. E isso traz um impacto financeiro muito interessante, né? E eu acho assim, que o terceiro tri deve sim deve ser forte, né? Então vamos lembrar aqui, volume mais cargo mix, né? E sem esquecer essa recomposição aí de preço que falamos aí no início. São três fatores aí que convergem. Indo aqui para a sua pergunta, que você me colocou aqui no corner perante a plateia, o que acontece, assim, é aquilo que eu já falei em comunicado ao mercado, né? A gente tem olhado para muita coisa, né? Nós temos olhado para líquidos, a gente tem olhado para eventuais oportunidades até no mercado de container, logística é algo que está sempre aqui no nosso radar e algumas questões em curso. E é o que eu falei também, acho que em resposta ao Lucas, do BTG, o agribusiness nos interessa participar dessa cadeia, né? E a nossa força está na operação de terminal portuário. Então, esse binário fertilizante e soja é muito interessante para a companhia. Sobre a Rumo em específico, assim... É o que está no comunicado ao mercado, né? A gente analisa as oportunidades, a gente conversa com todos os players relevantes do segmento e, se fizer sentido, a gente segue em frente, né? Faz algum tipo de associação com qualquer um deles, mas não tem nada além daquilo, né? Que já foi comunicado. Obrigado. Nossa próxima pergunta via web, do senhor Otto Neto.
Qual o percentual de tipo de produto nas movimentações? Por exemplo, percentual do setor agro versus automobilístico? Muito obrigado pela pergunta. Quando nós falamos do setor agro, a representatividade dele, olhando primeiro semestre de 21, está em torno de 25%. E o automotivo, cerca de 15%. Esses são os percentuais que temos quanto a agro e automotivo no nosso balance aqui do Tecon Santos. Nossa próxima pergunta, também via web, é de Alejandro Danal. Pensando na estratégia da companhia, como vocês avaliam uma potencial JV com a Rumo? Daniel falando, segue aqui a linha da resposta anterior ao Vitor Mizuzaki do Bradesco BBI, no sentido de que o que tem para ser mencionado é o que está no comunicado ao mercado, que eu divulguei algumas semanas atrás. Então, assim, a gente gosta do setor de agribusiness, a gente quer, se houver a oportunidade, participar dessa cadeia, mas em relação ao caso específico citado, não tem nada além daquilo que já foi comunicado, né, ao mercado. Obrigada. Nossa próxima pergunta, também via web, é de Alejandro Danal. Pensando na estratégia da companhia, como vocês avaliam um potencial JV com a Rumo? Não, eu acho que essa foi a pergunta que eu acabei de responder. Acho que ela foi duplicada. Acho que a gente podemos passar para a seguinte. Ela foi respondida, foi mesmo aqui, ó. Ok. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitar *1. Para retirar sua pergunta da fila, por favor, digitem *2. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, super obrigado pela participação. Espero revê-los na divulgação do terceiro trimestre de 2021. Um forte abraço, fiquem bem. A teleconferência da Santos Brasil Participações S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.